Olá pessoal, tudo bem? Mais uma aula que eu separei aqui, muito especial sobre recurso com vocês, complementando a anterior. Dentro de um recurso, o que nós podemos alegar, podemos pedir? Lembrando que o recurso ele tem duas peças. A peça de interposição, que vai para o juiz que proferiu aquela decisão que você está recorrendo, e as razões, que nada mais são do que os argumentos que você vai mandar para o tribunal, tentando modificar aquela decisão de alguma maneira. Então, lembrando que essas peças são apresentadas juntas, tudo bem? Para evitar qualquer tipo de preclusão, que é um clássico, né? Acontecer na prática, advogados e advogadas perderem prazo de preclusão, porque apresenta o pedido, depois vem e apresenta o outro, sendo que poderia ter pedido lá atrás, né? Isso é um clássico. Então, o que acontece? A gente sempre pede a preclusão, fala, não pode pedir novamente, né? Ele teve a oportunidade e não pediu. Então, voltando. Dentro da primeira peça, pessoal, que é a peça de interposição, você vai explicar os motivos daquele recurso. Exemplo, teve uma sentença na vara do trabalho. Legal. E você vai entrar com recurso ordinário, vai interpor recurso ordinário com base no artigo 895 da CLT. Sempre lembra disso. Da sentença trabalhista, tirando embargos de declaração, se for o caso, caberá recurso ordinário para o TRT. Ótimo. Então, nessa primeira peça, o que nós temos que mostrar? Primeiro, que nós somos legítimos para aquilo. Segundo, que as custas foram recolhidas ou não, se o recorrente for algum beneficiário da gratuidade da justiça. Se for empregador, pessoa física ou jurídica, tem que comprovar também o depósito recursal, ou aquelas modalidades que também estão na CLT, por exemplo, como carta-fiança. Combinado? Também tem esse aspecto. A tempestividade, o prazo são de 8 dias. E principalmente que há motivos, elementos para você apresentar o seu recurso. É importante, gente, deixar isso muito bem claro na peça de interposição, para que o juiz de primeira instância, ele não denegue, não encaminhe o seu recurso para o tribunal. Lembrando, se o juiz de primeira instância não mandar o teu recurso para a segunda instância, cabe agravo de instrumento. Combinado? Sabemos isso. Em caso de denegação de recurso para a instância superior, cabe agravo de instrumento lá do 897 da CLT. Pois bem. Lembrando também, pessoal, que nesse recurso ordinário nós vamos para as razões. Indo para as razões, nós vamos fazer, obviamente, a apresentação, resumo. É importante falar novamente dos aspectos processuais, mas, professor, eu não falei dos aspectos processuais já na peça de interposição? Sim, você falou e fez muito bem. Só que é feito o primeiro juízo de admissibilidade, que é na vara, e o segundo juízo de admissibilidade, que é feito no TRT. Logo, se a gente vê a possibilidade da pessoa não olhar a interposição e só olhar as razões, então não custa nada abrir um tópico nas razões e falar novamente da legitimidade, da parte recorrente, da tempestividade, ou seja, está dentro do prazo de 8 dias, as custas, o depósito recursal, se foram pagas ou não, tudo bem? E, é claro, importante que foi uma decisão que cabe esse tipo de situação, tá? Que é o meio cabível para aquela situação. É um parágrafo, coisa rápida, melhor coisa que você faz, beleza? Antes pecar por excesso do que pecar por omissão. Neste recurso, nós podemos alegar praticamente todos os argumentos necessários que nós alegamos na primeira instância. Lembrando que nós estamos na instância ordinária. Vara e TRT são chamadas instâncias ordinárias. O que significa isso? Que podem discutir fatos e provas. Situações essas que nós não podemos discutir nas instâncias superiores, TST, TRT, STF. Ou seja, TST e STF só se discute em matéria de direito, ou seja, decisões que violam lei. Fatos, não entendeu a testemunha, a prova apresentada o juiz não qualificou, o determinado cartão de ponto foi apresentado e o juiz não disse. Olha, a perícia foi contrária, mas o juiz não acolheu. Isso é discutir prova. Combinado? Lembrando, gente, que nulidades processuais, isso lá do 794, isso se discute em qualquer momento, em qualquer instância. Exemplo, não há procuração nos autos do advogado. Isso pode ser alegado em qualquer instância. A parte não é legítima,
pode ser alegado em qualquer instância. Tá? Não houve a notificação da parte. Na primeira vez que você fala nos autos, é totalmente cabível. Entendeu? Nessa mesma linha de raciocínio, meus caros amigos e amigas, nós podemos alegar num recurso ordinário o quê? Também a nulidade processual. E quando a gente pede a nulidade, grava isso, a gente sempre pede o retorno do processo à vara de origem. Sempre. Exemplo, a parte, foram vários réus, várias reclamadas, e uma delas não foi citada. Então, o processo tem que voltar à vara de origem. Todos os atos que foram feitos são nulos, não se aproveita, a não ser que a pessoa, uma testemunha, já tenha morrido, e aproveita lá, obviamente. Mas volta e começa novamente. Entendeu? Porque todo mundo tem que ser citado. Se não for citado, não há o que se falar. Combinado? Legal? Então, sempre quando se pedir nulidade, tem que pedir retorno. Sempre não esqueça disso, que o processo, que os autos voltem à vara de origem para que seja sanado o vício e, consequentemente, dado o andamento. Perfeito? Pode ser alegado também, professor, prescrição e decadência? Pode, gente, sem problema nenhum. Tanto a prescrição bienal, total, nuclear, como também a prescrição quinquenal, ou também chamada parcial. Então, você pode alegar todas essas prescrições, não obstante as outras também que nós temos, né? Na fase de execução também, mas isso é um outro recurso, que é o agravo de petição. Você pode alegar o mérito, ou seja, a reforma da respeitável decisão, excluindo o pagamento das horas extras, ou, a depender do lado que você esteja, incluindo o pagamento de hora extra. Então, veja que o recurso ordinário é muito importante que você mostre a decisão do juiz, que esta decisão não condiz com aquilo que foi apresentado, ou não condiz com a lei, ou não condiz com as provas que foram apresentadas. Então, essa decisão, ela tem que estar condizente, pessoal, ou seja, mesma linha da lei e daquilo que foi apresentado. Exemplo, se não foi apresentado o cartão de ponto, se não foi apresentado testemunha, por que foi dado, então, hora extra? Se foi requerido equiparação salarial, mas não apresentou-se o paradigma, como é que o juiz deu? Se foi apresentado, por exemplo, um pedido de estabilidade gestante, mas sem exame gestacional. Então, você tem que ter essas provas, para essa sentença não pode prosperar, haja vista que a prova apresentada ou os argumentos apresentados não condizem com aquilo que foi decidido. E você pede a reforma. E sempre ao final do recurso você pede o quê? Que seja conhecido, ou seja, respeitado os aspectos legais e provido o presente recurso. Legal, né? Então, essa foi a nossa aula, adentrando aos aspectos necessários acerca do recurso. Bacana, né? Na próxima aula, vou falar de recurso ordinário, passo a passo, como que você faz. E aí, gente, claro que eu vou ensinar para você como eles exigem na prova e o que você deve argumentar. Combinado? Até o próximo bate-papo.